pessoal, estamos aqui de volta, no programa Saber Direito, hoje com o programa Saber Direito Responde. Vamos aqui acompanhar as dúvidas que surgiram ao longo da semana com nossos alunos aqui agora presentes. Eu estou aqui com a Marta, estudante de Direito, estou aqui com o Rafael, estou aqui também com a Clarissa. Eles trouxeram aqui, eles acompanharam aí o nosso programa durante a semana e trouxeram aqui algumas dúvidas pertinentes para a gente responder agora para você. Vamos à primeira pergunta aqui com a aluna, com a Marta. Eu queria saber qual que é a diferença entre o quebramento e a perda da fiança. Existe o quebramento da fiança e a perda da fiança. Observa que são institutos diferentes. São institutos lá do tema fiança, lá do próprio Instituto Fiança, só que eu tenho que analisar quais são as diferenças. Quando eu vou ter a perda, quando eu vou ter o quebramento da fiança. E aí observa o detalhe. Quando eu estou diante da fiança, lembra que o próprio delegado de polícia ou ainda o juiz, ele vai conceder, ele vai arbitrar o valor da fiança. Só que além do valor da fiança, eu vou ter o que eu chamo de obrigações relativas à fiança. Essas obrigações estão lá no artigo 327 e o artigo 328 do Código de Processo Penal. A doutrina ainda considera o artigo 341, lá do CPP, lá do nosso diploma legal, do Código de Processo Penal. Eu tenho lá várias obrigações. Se no curso dessa investigação ou do processo judicial, eventualmente eu quebrar, eu descumprir qualquer das obrigações, eu vou estar diante do quebramento da fiança. E qual seria a consequência para o quebramento da fiança? O próprio dispositivo, ele vai me dizer que o quebramento injustificado, ele gera a perda da metade do seu valor. É como se em efeitos práticos a gente dissesse: o acusado ou o investigado, aquele que pagou a fiança, ele perde já de cara 50% do valor. Ele já vai perder a metade. E aí você deve estar pensando, como assim perder a metade? Esse valor que ele pagou, por acaso ele é restituído? Sim. Lembra que a fiança é uma garantia real. Eu não estou comprando a minha liberdade, eu estou adquirindo uma confiança perante o Estado. Então, observe que eu depositei lá a minha quantia, depositei o valor da fiança e no final do processo, esse valor ele é restituído. Só que observa aqui, se o acusado ele for absolvido, ele vai ter a devolução integral com juros e correção monetária, inclusive. Se ele for condenado, ele também vai ter direito à restituição do seu valor. Só que o detalhe é que no caso de condenação, eu só vou restituir aquela parcela remanescente, porque eu vou ter que descontar as custas, eventual pena de multa e se houver indenização. Houver uma indenização do caso concreto. Então perceba que quando durante o curso da persecução criminal o acusado vem a descumprir qualquer daquelas obrigações, imagina, se ausentasse da sua residência por mais de 8 dias, se ausentasse da comarca, imagina, sem autorização judicial, ele está diante do quebramento da fiança. E aí, ainda que ele seja condenado, ainda que ele seja absolvido, eu vou perder metade do valor. Lembra que se o quebramento ele for justificado, lembra que aí, nesse caso, cabe recurso. E o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Está lá no artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. Professor, e a perda? Quando é que eu vou estar diante da perda da fiança? Observa que quando se fala em perda da fiança, a gente está falando na perda do valor integral. Eu estou perdendo todo o valor da fiança. Eu perdi 100% do valor. E aí muita gente tem a tendência a imaginar, que a quebra é quando é absolvido e a perda é quando é condenado. Não vá por aí. A perda ocorre, está lá no artigo 343 do Código de Processo Penal e o próprio 344 também vai trazer as consequências, vai ocorrer quando o acusado ele é condenado e ele não comparece para cumprir a pena. Vê que na prática acontece muito, O acusado ele é condenado e ele foge, ele está como foragido, ele é um fugitivo. Observa que nessa situação, neste caso, aquele valor remanescente que seria restituído, que seria devolvido, será perdido. Então lembra que para efeitos práticos, o quebramento gera a perda de metade do valor. Já a perda gera a perda de, como o próprio nome diz, você perde 100% do valor, 100%. Veja que quem pensou que quando você paga, quando você deposita o valor da fiança, e a gente sabe que a fiança pode ser em dinheiro, pode ser em objetos, pedras ou metais preciosos, lembra que você não está comprando nada, você está adquirindo uma confiança. Lembra lá da natureza jurídica, é uma espécie de caução. Você vai pagar para ter direito à sua liberdade provisória,
mas depois esse valor ele será restituído para o acusado ou para quem pagou. Imagina que foi o pai, a mãe, um conhecido, quem pagou essa fiança. Tranquilo, então? Essas são as considerações aí, então, né, relativas ao quebramento e à perda da fiança, para sanar a dúvida aí, né, dos nossos alunos. Vamos, então, aqui, né, partir para a segunda pergunta. Professor, quais são os critérios para o arbítrio da fiança pelo delegado? Você que está em casa agora assistindo, quais são os critérios para esse arbitramento da fiança? Eu sei que a fiança, né, ela pode ser arbitrada tanto pelo juiz quanto pela autoridade policial. Mas quais são os critérios? Como é que eu vou ter, né? Como é que o Código traz essa situação desse arbitramento? Veja que isso é separado tanto em quem pode decretar, e aí observa que, via de regra, o juiz ele pode arbitrar a fiança para qualquer situação, desde que, claro, eu esteja diante de um crime afiançável. Porque o próprio artigo 323 do Código de Processo Penal, que ele copiou e colou a Constituição Federal, ele vai trazer os rolos de crimes inafiançáveis. Só que aí presta atenção. Esse critério que eu vou aplicar essa fiança, que eu vou arbitrar, eu vou olhar para o acusado, eu vou olhar para o investigado e dizer, olha, pague aqui um salário mínimo, pague aqui R$200, 300, 1.500, como é que funciona? O artigo 325, ele vai trazer o patamar. E hoje o critério adotado pelo legislador foi o que a gente chama de critério quantitativo. Hoje o legislador ele não se preocupa mais com a qualidade. E aí você pensa, como assim a qualidade? O Código de Processo Penal ele trazia o critério qualitativo quanto ao máximo da pena, quanto à forma do cumprimento. Se eu era, né, punido, se o crime ele trazia como pena um regime fechado, um regime, né, eventualmente aberto ou um semiaberto, tudo com base em quê? Na qualidade, se era reclusão ou detenção. O critério era esse. O que me interessava era a qualidade, se era punido com reclusão, com detenção ou prisão simples. E aí qual era o problema? É que o Código de Processo Penal me dizia que a autoridade policial, leia-se, o delegado de polícia, só poderia conceder fiança nos casos em que a infração penal, em que o crime fosse punido com pena no máximo de detenção. Eu não olhava para o quanto, o número, a pena. Era a pena máxima punida com detenção. E nos demais casos, só o juiz. Só que isso mudou. O artigo 322, você abre aí o seu Código de Processo Penal, ele vai dizer que a autoridade policial poderá conceder fiança nos casos em que os crimes não tenham pena máxima superior a 4 anos. Certo, tudo bem. Delegado hoje olha para a pena máxima do crime. É por isso que a gente tem aqueles casos, né? Via de regra, crime de furto, a própria autoridade policial já vai lá e concede a fiança. Só que o grande ponto aqui é, o delegado ele pode conceder, é verdade. Nos demais casos, né, aí só o juiz, parágrafo único do 322, vai dizer que nos demais casos, só a requerimento da autoridade judicial, você vai pedir ao juiz para poder arbitrar a fiança e o juiz decidirá, e ao detalhe, principalmente para vocês que estão se preparando para concurso, o juiz decidirá no prazo de 48 horas. Via de regra, os prazos no processo penal são 24 horas, né? O prazo lá para emitir a nota de culpa, o prazo lá eventualmente, né, para encaminhar os autos do auto de prisão em flagrante, comunica imediatamente, mas o encaminhamento em até 24. Mas vamos aqui observar esse patamar. O artigo 325, ele te diz que se a pena for até 4 anos, o delegado poderá, ou o juiz, né, porque quem pode o mais pode o menos, poderá fixar essa fiança de 1 até 100 salários mínimos. E veja que nesse ponto o código está totalmente atualizado. Veja que nesse ponto o código ele vai trazer, ele diz lá, pena de 1 a 4 anos, né, quando a pena máxima é até 4 anos, vai ser de 1 até 100 salários mínimos. Eu tenho lá de 1 até 100 salários mínimos. Veja que vários críticos dizem, né, que a pena hoje, né, o arbitramento da fiança hoje pega desde o mais pobre até o mais rico. Aí você diz, como assim? Porque veja que hoje eu vou de 1 salário até 100 salários mínimos. E aí quando você pega o salário mínimo vigente e aí multiplica por 100, realmente, né, dá uma quantia um pouco elevada. Mas lembra que o próprio código no artigo 325, inciso 2, ele vai trazer a situação quando a pena ela é superior a 4 anos. Quando ela for superior a 4 anos, o arbitramento de fiança vai de 10 a 200 salários mínimos. Vai de 10 a 200 salários mínimos. Vê que o código, por diversas vezes, ele trata de réis. E nesse ponto está atualizado. Essa informação está totalmente atualizada com base na Lei 12.403 de 2011.
Quando você abre aí o seu código de processo, você abre aí no site do Planalto, no seu Vademecum, você vai perceber que ele diz lá, redação determinada pela Lei 12.403 de 2011. E aí qual é o grande ponto? De 1 até 100 salários mínimos, ele vai estar diante das infrações penais com pena até 4 anos, pena máxima. Passou de 4 anos, de 10 a 200. Aí a dúvida que pode gerar aqui é o seguinte, como é que vai ser esse quanto? Ele vai observar o que no caso concreto? O artigo 326 do Código de Processo Penal responde. Ele vai dizer que eu vou analisar nas condições e situações pessoais, né, daquele investigado ou daquele acusado. Eu vou analisar a vida pregressa, além da condição financeira pessoal, a vida pregressa. Isso é muito interessante por um fato. A título de exemplo, imagina que alguém é pego, embriagado, né? Dirigindo, conduzindo um veículo automotor. E pense aí num carro de luxo, né? Um carro de grande porte. E aí veja que muita gente pensa, né, que a autoridade, ela sempre analisa o que a pessoa tem. E veja, a lei manda fazer isso. Imagina o camarada que é pego bebendo, o camarada ingeriu bebida alcoólica e está na condução de um veículo, né, um pouco mais de pequeno porte, um veículo, né, mais popular. E o mesmo acusado está no veículo de grande porte. Já teve situações de ocorrer um caso em determinada cidade, numa cidade X e numa cidade Y. Para uma cidade X, o camarada estava com um carro mais popular, o delegado arbitrou uma fiança de 2 salários mínimos. Numa cidade Y, ele estava com um carro de grande porte, o delegado de polícia arbitrou uma fiança, né, de 40 salários mínimos. E aí muita gente pensou, né, porque a depender da cidade, o poder aquisitivo é diferenciado e o delegado bota uma fiança diferente. A questão não é essa. A questão é o patrimônio que ele tem. Imagina, esse caso lá da cidade Y, o camarada ele estava num veículo no valor de R$300 mil. O que é arbitrar 2 salários mínimos para esse camarada? Não é nada. E aí muita gente olha e diz, Júlio, eu posso, com base no veículo, com base no valor do veículo, arbitrar a fiança? Perfeitamente. Isso está no artigo 326 do Código de Processo Penal. O que pode gerar dúvida é, imagina uma situação em que o camarada chega e diz, mas o veículo é do meu pai. O veículo é do meu pai, eu vou aplicar os 40 salários mínimos, porque a lei diz, eu vou analisar a vida pregressa. Então o pai pode pagar sem problema nenhum. Tranquilo então, pessoal? Vamos aqui dar um rápido intervalo e aí a gente volta, né, com mais perguntas. Estamos aqui de volta, né, ao Saber Direito Responde e vamos aqui, né, ver se algum aluno ainda tem alguma dúvida. Eu tenho, professor. Eu queria saber se as medidas cautelares só cabem durante o processo judicial. As medidas cautelares só cabem durante o processo judicial? Não. Observe que as medidas cautelares cabem durante toda a persecução penal. E aí você pode pensar, como assim a persecução penal? A fase investigativa e a fase de processo judicial. O próprio Código de Processo Penal vai dizer, em qualquer fase da investigação criminal ou da ação penal, leia-se do processo judicial, do processo penal. Então, cabe a prisão preventiva, cabe a medida cautelar, tanto durante a investigação, quanto durante também, né, a própria fase judicial. Lembra então que medida cautelar diversa da prisão cabe desde o início do inquérito policial da fase investigativa. Lembre que só quem pode decretar essas medidas é o juiz, salvo a hipótese da fiança. No bloco anterior, tiramos aqui algumas dúvidas relacionadas à fiança e veja que o próprio delegado, e esse é o exemplo mais clássico, o próprio delegado ele pode arbitrar fiança. Então verifique que delegado não participa lá da fase judicial, ele está na fase investigativa e ele já está concedendo a fiança, ele já está concedendo uma medida cautelar. O que eu não posso dizer é que durante a investigação o delegado decretou lá um afastamento. Só o juiz que pode decretar toda e qualquer medida cautelar. Tranquilo? Vamos então, né, para a próxima dúvida. O particular, ele pode decretar prisão de alguém? E se sim, em quais circunstâncias? O particular, ele pode, né, realizar a prisão, ele pode, né, eventualmente prender alguém, pode, na modalidade prisão em flagrante. A prisão em flagrante, né, que sabemos, é uma espécie de prisão processual, uma espécie de prisão cautelar. A doutrina moderna considera o flagrante como uma prisão pré-cautelar, já que ela tem que ser resolvida, né, em até 24 horas pela autoridade judicial. Mas a questão é, o particular ele pode realizar essa prisão em flagrante? Perfeitamente.
O próprio artigo 301 do Código de Processo Penal, ele me diz: qualquer pessoa do povo poderá, a autoridade policial e seus agentes deverão. Então, vê a relevância de ser uma autoridade, vê a relevância de ser um policial. Se tu é uma autoridade policial, se eventualmente tu é um agente policial, tu tem a obrigação, é o que a gente chama de flagrante e obrigatório, também chamado de coercitivo. Se tu está na figura de qualquer pessoa do povo, eu vou estar diante do flagrante facultativo. Eu não posso obrigar que o particular efetue a prisão em flagrante, mas ele pode sem problema nenhum. A própria lei autoriza o particular a efetuar tal prisão. Vamos aí, né, para a próxima dúvida. Professor, eu queria esclarecer quais são as diferenças entre a prisão domiciliar enquanto pena, a prisão domiciliar processual e o recolhimento ao domicílio. Vejam, existe uma relevância aí, né, e uma discussão, existe uma diferença que geram várias dúvidas, né? E essa pergunta a gente verifica que isso é sempre cobrado, né, na graduação, sempre é discutido nas provas de concurso público. Lembrem que eu tinha a prisão domiciliar só na Lei de Execução Penal. Lá na Lei de Execução Penal, o artigo 117, a Lei 7.210, né, de 84, já previa a prisão domiciliar. Só que aí qual é o grande ponto? Quando eu estou diante aqui da prisão domiciliar na Lei de Execução Penal, famosa LEP, é na situação, né, perfeitamente possível, do condenado a regime aberto. O acusado foi condenado e a pena dele é no regime aberto. Eu posso, em algumas situações, substituir pela domiciliar. E aí a lei vai dizer, o artigo 117 vai me dizer, quando aquele condenado for maior de 70 anos, e aí é uma grande diferença para o Código de Processo, que no processo é 80. Quando tiver, imagina, uma gestante, imagina que a condenada é gestante, ela vai ter direito à substituição para a prisão domiciliar. Uma doença grave, imagina, né? Uma doença grave, uma doença superveniente, uma doença realmente, né, debilitante, eu posso ter a prisão domiciliar. Diferente lá do processo, porque no processo penal, e as hipóteses estão elencadas lá no artigo 318 do CPP, ele vai me dizer que está lá, né, no caso do acusado ou do investigado, é por isso que a gente observa que cabe medidas cautelares durante toda a persecução, quando ele for maior de 80. Lembra que quanto a isso tem uma atualização relevante pela Lei 13.257 de 2016, que hoje, durante o processo, basta estar gestante. Antigamente tinha que ser gestante a partir do 6º mês de gravidez, do 7º mês de gravidez. Hoje não. A lei foi alterada, que é diferente também da medida cautelar do recolhimento domiciliar. Porque, presta atenção, na hipótese da prisão pena da LEP, eu substituo uma condenação a regime aberto pela prisão domiciliar. No processo penal, é uma espécie de prisão cautelar. Eu substituo a preventiva pela domiciliar, em algumas situações em que a lei admite. Já no recolhimento domiciliar, é aquele recolhimento no período noturno. Nada impede que o acusado, que o investigado vá trabalhar, que ele frequente, né, um curso, que ele faça faculdade, mas no período noturno, e aí em regra os juízes colocam a partir das 22 horas, ele tem que se recolher para o seu domicílio. Para o seu domicílio. Essa, né, seria a diferença aí entre essas três possibilidades. Vamos aí à nossa próxima dúvida. Professor, o que seria o flagrante parcelado? O flagrante parcelado, isso é muito interessante, né? A doutrina moderna, isso caiu inclusive numa prova de segunda fase para a Defensoria Pública, e aí imagina uma prova discursiva, uma prova dissertativa, está trabalhando com conceitos novos, conceitos doutrinários. O flagrante parcelado nada mais é do que uma espécie de flagrante comum do flagrante real, só que o detalhe é, eu tenho hipótese de crimes continuado. Eu tenho crimes continuados, e aí você sabe que o crime continuado, na verdade, é uma ficção jurídica, é uma ficção do direito penal, que o artigo 71, ele sabe que o agente praticou diversos crimes, eu pratiquei, né, 50 furtos, mas o grande ponto é que lá na minha pena, eu só vou ser condenado a uma pena. Eu vou ser considerado como se tivesse praticado apenas um crime, só que eu vou ter um aumento, ele vai mandar aumentar, né, aquela pena definitiva. Eu aplico uma causa de aumento de pena para um determinado crime. Eu escolho uma pena, e aí, claro, que a pena vai ser a mesma, já que o crime é continuado. Eu pratiquei várias infrações penais, né, vários furtos, nas mesmas condições de tempo, maneira de execução. E aí, qual é o grande ponto? Se eu for considerar aquele crime continuado de forma isolada, e eu for considerar, né, a flagrância de cada infração penal, eu vou estar diante do que a doutrina chama de flagrante fracionado ou ainda
flagrante parcelado. Na verdade, seria um sinônimo, né? Flagrante parcelado ou flagrante fracionado. É a hipótese, né, da prisão em crime continuado. Crime continuado previsto lá no artigo 71 do Código Penal. Vamos aí, né, para mais uma dúvida. Eu queria saber, assim, se ao longo do processo se descobre que o juízo que decretou a prisão, ele não era competente. Então, essa prisão é ilegal? Pergunta aí, né, interessante. Professor, se durante o curso do processo se descobre que aquele juiz que decretou a prisão preventiva, né, por exemplo, ele é incompetente. Imagina que eu estou julgando uma situação de um crime que inicialmente eu considero como competente a Justiça Estadual. A Justiça Estadual é competente para aquele determinado crime. Só que aí, durante o curso das investigações, durante o curso do processo judicial, se percebe que, na verdade, o crime é de competência federal. Um crime de competência federal. Aí você diz, Júlio, na época que começou a investigação, o delegado de polícia pediu, o delegado de polícia, né, solicitou, ele fez lá a representação pela prisão preventiva. E aí um juiz estadual foi lá e decretou a prisão. Foi decretada aquela prisão preventiva. Só que aí o detalhe é, durante o processo, se descobre que aquele crime é de competência de natureza federal. Logo, aquele juiz estadual, ele é incompetente. Aí a pergunta é, a prisão passa a ser ilegal? Não. Não por quê? Não porque a própria jurisprudência e a doutrina adotam o que a gente chama de juízo aparente. Lembra, olha o nome como ajuda. Aparentemente, ele era o juízo competente. Então, naquele momento, ele era o juízo competente para aquela determinada, né? Para aquele determinado ato, para aquela determinada decretação. Hoje ele passou a ser incompetente. Os atos a partir daqui vai ser realizado, né, pelo juiz da competência da Justiça Federal, mas o ato que foi realizado anteriormente, ele é, né, válido, eu vou preservar. É a teoria do juízo aparente. Tranquilo? Vamos aí, né, para mais alguma dúvida. Professor Júlio, se o inquérito policial é um procedimento administrativo, ele estaria sujeito ao crivo do contraditório real? Professor, existe, em outras palavras, né, o contraditório real, o contraditório lá no inquérito policial? Não. E aí isso gera muito, né, em relação à própria prisão temporária, porque a prisão temporária só cabe na fase investigativa. E cabe contraditório. Existe o contraditório na fase investigativa? Não. Só que aí qual é o detalhe? De forma moderna, o Código de Processo Penal, alterado lá em 2008, ele traz a possibilidade do que a gente chama de contraditório diferido. Contraditório real não vai existir, pelo menos em regra, no curso do inquérito policial, salvo nas hipóteses do que a gente chama, né, de provas antecipadas, né? Algumas provas não repetíveis, a depender do caso concreto. Observa que o próprio artigo 155, ele diz que o juiz não poderá condenar, né, o acusado com base apenas em elementos colhidos na fase investigativa, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, veja que, a depender do caso concreto, eu vou ter a possibilidade do contraditório, mas não é um contraditório real lá da prisão temporária. Eu vou ter, no futuro, um contraditório diferido ou ainda postergado. Tudo aí, claro que a gente vai analisar, né, o caso concreto. Mas aí o grande ponto é não confundir sistema processual com a fase investigativa. O Brasil adotou o sistema acusatório. E quando eu falo de sistema, eu estou falando do processo. O processo adotou o sistema acusatório. E aí muita gente pensa que é misto por causa do inquérito. Não, eu não posso falar em sistema na fase investigativa. Tranquilo? Vamos aí, né, para a próxima dúvida. Professor, o senhor explicou durante as aulas que o juiz não pode decretar de ofício durante a investigação a prisão preventiva. Mas e nos casos em que o juiz faz a conversão do auto de prisão em flagrante em prisão preventiva? Essa conversão de ofício é uma exceção à regra ou ela também é vedada? Neste caso, é permitido. Observa que pela leitura realmente, né, pela leitura lá do artigo 311, a gente vê, né, que em qualquer fase da investigação policial, né, da investigação criminal e em qualquer fase da ação penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Aí a lei é bem clara quando diz de ofício, vírgula, se no curso da ação penal. Ou seja, eu não posso, não é cabível o quê? Decretação de prisão preventiva
de ofício na fase investigativa. Só que lembra que no momento que ocorre a prisão em flagrante e o delegado de polícia ele tem que fazer a comunicação imediata e o juiz ele tem até 24 horas para a conversão, nessa conversão a gente tem a possibilidade da conversão e a aplicação de preventiva de ofício. Aí você diz, Júlio, seria uma exceção porque ele está de ofício? Seria por quê? Porque ainda não existe ação penal. Como ainda não existe ação penal, é uma forma excepcional de eu aplicar de ofício a preventiva durante uma possível fase investigativa. A doutrina né, adora um nome né, interessante, né? Muita gente chama isso de teoria de Dom Casmurro, né? É uma situação lá de eu aplicar a prisão preventiva de ofício numa modalidade excepcional. Estamos então né, concluindo aqui mais um Saber Direito Responde e aí né, deixamos aí a resposta para as dúvidas dos nossos alunos. Eu queria agradecer, um forte abraço a todos, né? Fica aí né, o nosso agradecimento e aí até a próxima oportunidade. Um forte abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.